Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? É uma alegria muito grande poder estar aqui para compartilhar da mesa do Senhor, compartilhar desse evangelho tão maravilhoso, que é o evangelho do Senhor Jesus. Cumprimentar os pastores, pastor presidente, obrigado pelo convite. Como o pastor disse, eu venho de Curitiba, mais conhecido ultimamente como República de Curitiba, e eu ainda acho a cidade mais bonita do Brasil, né? Pois é, essa discussão é antiga, né? Mas sou pastor da comunidade evangélica Preciosa Graça, meu pastor é o pastor Luciano Subirá e o pastor Eibe Hilber. São pastores que têm dado cobertura a mim e a minha família. Sou casado há 16 anos, sou pai de 2 crianças, um de 13 anos e uma de 1 aninho, a Isabela. Talvez você olhe para mim e fale assim, o que esse menino vai falar? Quem vê cara não vê coração. Eu já falo isso porque todo culto que eu vou, no último inclusive foi assim, quando as pessoas me veem de perto, falam, pastor, de longe parece que o senhor é menino, de perto vê que já não é tão menino assim. Eu comecei a pregar com 12 anos de idade, já são 72 países pregando o evangelho, irmãos. E se eu não me engano, eu acho que eu sou mais velho que o pastor. O irmão tem quantos anos? Aí, ó, tá vendo? Sou mais velho que ele. Estou falando para você, quem vê cara não vê coração. Né? Mas também não vou falar a minha idade, não. Pega a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 14, versículo 10. Estou brincando, eu tenho 35 anos de idade. Não parece, né? Obrigado. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós temos ali atrás alguns materiais para serem anunciados. Eu tenho lá uma série que se chama Escola Internacional de Profetas. É um evento que nós fazemos anualmente, esse ano vai acontecer em dezembro, é um evento com vários pregadores. Esse ano em dezembro vai estar lá o pastor Eibe, pastor Josué Gonçalves, pastor Jean Porto, Luciano Subirá, Luiz Hermínio e pronto, são muitos. Esse aqui foi o último, esses foram 6 pregadores, é um evento de 6 dias, eu estive pregando 3 mensagens, reverendo Hernandes Dias Lopes, que é meu professor, esteve pregando também, 2 mensagens, Luciano Subirá esteve pregando, Luiz Hermínio esteve pregando, Nívia Soares esteve pregando, Paulo Júnior esteve pregando, são 6 pregadores e 11 DVDs chamados aí Escola Internacional de Profetas. Isso aqui é um investimento no seu ministério, fantástico, somente sobre avivamento. E tenho aí a Escola de Cura, são 3 DVDs, o irmão está ali na câmera, está olhando, né? Onde é que está a câmera? Lá na galeria. São 3 DVDs falando dos dons do Espírito. 9 dons, 8 operações, 5 ministérios, somente sobre os dons de milagres, prodígios e maravilhas, os dons de curar. Então, leva o título Escola de Cura em 3 vídeos, fantástico isso aqui também. E aí temos também uma outra série com 4 DVDs sobre o final dos tempos. São 7 últimas profecias para acontecer antes do retorno de Cristo. Quantos creem que Jesus está voltando? Eu creio que ele volta nessa geração, viu? Eu creio que nós somos a geração do retorno de Cristo. E aqui eu abordo em 3.000 versículos citados, as 7 últimas profecias antes do retorno de Cristo em 4 DVDs. É uma faculdade escatológica, fantástico aqui também. E lá atrás nós temos uma coisa muito interessante, aqui desse negocinho pequenininho aqui, um pendrive com 30 pregações, dividido por temas, né? 30 mensagens. Bom que você põe no seu iPad, no seu iPod, no seu iPin, aqui nesse trânsito de São Paulo caótico, você vai ouvindo a mensagem, não risca, não pula, não estraga, e é uma bênção. Eu tenho aqui uma mensagem, eu quero destacar das 31, o retorno de Cristo em nosso tempo. Se um pregador viesse aqui e lhe dissesse que sabe quando Jesus vai voltar, o que você diria para esse pregador? Mentiroso, o que mais? Não tem como saber, não é verdade? Que Jesus disse que ninguém sabe, mas Jesus disse que ninguém sabe o quê?
o dia e a hora, mas o mesmo Jesus disse que nós temos que saber o tempo. Ele disse assim: fariseus hipócritas, discernis os tempos e as estações, mas não sabeis discernir o tempo do retorno do Filho do Homem. A Bíblia diz que se nós não soubermos discernir quando Jesus volta, seremos pegos de surpresa. E Jesus fala: cuidado, para que esse dia não vos apanhe de surpresa. Para você entender o que eu estou te falando, a Bíblia compara o tempo do retorno de Cristo ao sinal, um grande sinal, de uma mulher grávida prestes a dar à luz. E aí eu lhes pergunto: a mulher sabe quando vai ter o filho, gente? Sabe, ela só não sabe o dia e a hora, mas ela sabe o mês, ela sabe a estação, se é inverno, se é verão, ela só não sabe dia e hora. E esse tempo, eles são caracterizados pelos sinais, que em Apocalipse é chamado de dores de parto, Mateus, Marcos e também Apocalipse. E é isso que nós chamamos de tempo. Baseado nesses sinais, que a teologia pode sim saber qual é a geração última. Veja, a Bíblia diz que essa geração de Laodiceia. A Bíblia fala apenas de 7 igrejas como dispensações. Não existe uma 8ª igreja, não existe uma 8ª dispensação, não existe uma 8ª aliança, só tem 7 alianças, 7 dispensações, 7 igrejas, e em tudo isso nós estamos no último. Então, se estamos no último, somos a última geração antes do retorno de Cristo. Jesus volta nesse tempo, eu creio nisso, irmãos. Nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Quantos creem nisso, diga amém. Inclusive eu estou saindo aqui, indo para o interior do Mato Grosso para dar um simpósio sobre isso, sobre o final dos tempos. Pela graça de Deus, é isso que eu leciono na faculdade, quando eu tenho oportunidade de dar aula, teologia sistemática, especialidade escatologia. Então, temos aqui muitas mensagens sobre a volta de Jesus, são 30 pregações para você adquirir. Está lá atrás, tem a máquina do cartão de crédito que você pode comprar e passar no cartão de crédito. Vamos pregar a palavra de Deus. Alguém segura para mim, por gentileza. Romanos capítulo 14, no verso 10, eu quero falar sobre o pecador no tribunal da misericórdia. Veja, há algumas coisas na igreja que não pode se perder o hábito, perder o costume. Eu, por exemplo, eu tenho esse joelho esquerdo, eu tenho ausência dele de 2 ligamentos. Então, eu não consigo ficar em pé durante muito tempo. Então, eu me economizo, porque eu sei que eu vou ficar em pé mais de hora quando eu estou pregando. Mas a Bíblia sugere, em vários textos na Bíblia, põe-te em pé que eu falarei contigo. Não estou dizendo que é pecado ficar sentado, não, gente. Estou dizendo que é um bom costume. Então, se você puder ficar em pé para nós lermos a Bíblia Sagrada, por gentileza. Diz assim, ó: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu igualmente, por que desprezas teu irmão? Olha o texto: pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Vamos orar. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito. Fale à tua igreja, fale ao teu povo, fale a esse rebanho. Esconda-me atrás de ti, que a carne não se manifeste, que o homem não se manifeste, mas que o teu Espírito possa se manifestar. Amém. Tenha bondade. Eu quero considerar algumas coisas com você aqui nessa noite. A primeira delas, você já imaginou como são abomináveis os nossos atos diante de um Deus tão santo, diante de um Deus tão puro, tão maravilhoso? Grande parte das coisas que amamos fazer, Deus simplesmente abomina. Por exemplo, o que você acha de ser aceito num lugar que Deus é rejeitado? Pois grande parte dos lugares no globo terrestre, Deus não é bem aceito. Recentemente, agora na votação do impeachment, no domingo passado, a grande revolta nacional não foi porque os deputados estavam fazendo palhaçadas, foram porque eles citaram Deus e família. Quando você lê os jornais, a revolta da grande mídia é porque foi citado Deus e família na hora de votar. Não se pode citar Deus
em público, não se pode falar de coisas em público, isso Deus não deveria ter sido citado, você não pode votar em nome de Deus. Deus não é aceito em grande parte dos lugares aonde nós somos aceitos. Você parou para analisar o seguinte texto aqui lido do apóstolo São Paulo, que todos nós, e agora você percebe que Paulo como apóstolo, ele não se exclui, ele se inclui, e ele diz: todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos, absolutamente todos. E quando nós falamos de tribunal de Cristo, nós devemos saber que um tribunal ele é composto de muitas coisas. Então ele tem um juiz, ele tem um advogado, ele tem um promotor, ele tem as testemunhas. E no caso do tribunal de Cristo, Jesus é o juiz, Jesus é o advogado e é também aquele que é a nossa testemunha. Agora, quando o apóstolo São Paulo escreve esse texto, analisando a Bíblia Sagrada, eu pude perceber que existirá diante do tribunal de Cristo pelo menos 5 testemunhas de acusação contra nós diante do tribunal de Cristo. Apesar da Bíblia Sagrada nos dizer, em Romanos no capítulo 8, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, quando comparecermos diante do tribunal de Cristo, haverá pelo menos 5 testemunhas de acusação contra nós. Agora, antes disso, qual é a maior de todas as vitórias de um homem? A maior de todas as vitórias se consiste em você vencer o seu grande inimigo. Qual é a maior de todas as derrotas? Se você descobrir qual é a maior de todas as derrotas, você vai saber qual seria a maior de todas as vitórias. A maior de todas as vitórias está diante do maior e o principal inimigo das nossas almas. E você vai dizer que é contra o diabo. E eu vou dizer para você que não é contra o diabo. Porque o maior mal do universo não é Satanás. O maior mal do universo é o pecado. O pecado é o pior de todos os males. O pecado é pior do que a morte. O pecado é pior do que doença. O pecado é pior do que a miséria. O pecado é pior do que o inferno. O pecado é pior do que o diabo. Apesar da Bíblia Sagrada nos dizer que nada nos separará do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, essa mesma Bíblia diz que uma única coisa nos separa de Deus, que são os nossos pecados. Agora você percebeu que o pecado é, sem sombra de dúvida, o pior de todos os males? A Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Agora perceba o texto. Você percebe que o seu pecado não faz separação entre Deus e você. O seu pecado faz separação entre você e Deus. Isso nos ensina que Deus não muda quando eu peco. Eu mudo quando eu peco. O meu pecado não muda Deus. Deus não se entristece, não entra num quartinho, não pega uma caneta, agora eu vou acabar com ele. Não, o meu pecado não muda Deus. O meu pecado muda a minha natureza. Sou eu que mudo quando peco. Dito isso, o pecado é o pior de todos os males. O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. Isso significa que você não vence o pecado a não ser parando de pecar. Ele cresce de acordo com a prática. O pecado é mentiroso, é enganoso. Ele promete vida e paga com morte. Ele promete liberdade e paga com prisão. O pecado é um embuste, um grande embusteiro. O pecado te leva mais longe do que você jamais quis ir. O pecado te mantém lá preso por mais tempo do que você nunca imaginou ficar. E o pecado custa mais caro do que você jamais imaginou pagar. O pecado não compensa. Então, não resta dúvida nenhum de nós que a nossa maior derrota se consiste no pecado que habita em nós. Então, a nossa maior vitória está em vencer o pecado. Como nós estamos no culto da vitória, hoje eu quero abordar esse tema, como vencer os nossos pecados. Eu quero que você entenda que todos nós somos pecadores e que nós temos muitos tipos de pecados.
E isso, inclusive, quando você comparecer diante do tribunal de Cristo, você vai perceber que são exatamente esses atos que irão testemunhar contra nós diante do trono de Cristo. Vamos lá, quem está com a Bíblia aí? A primeira testemunha de acusação que vai testemunhar contra nós perante o tribunal de Cristo está registrada em Mateus capítulo 12, no versículo 36, são as nossas palavras. Mateus 12 e 36. Abra aí a sua Bíblia. Isso, se o irmão puder aqui, eu dinamizo aqui, eu não perco tanto tempo em abrindo aqui. Mateus 12, 36 diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta perante o juízo. Então nós pecamos por palavras. Veja que as nossas palavras, elas não saem livremente. Tudo que sai da sua boca, você vai dar conta diante do tribunal de Cristo. E as suas palavras serão sua testemunha de acusação. Você já mentiu alguma vez? Você já falou mal de alguém alguma vez? Eu acredito que não. Você já foi maledicente? Você já fofocou alguma vez? Você já cometeu perjúrio? Você já julgou? Você já ofendeu? Já agrediu alguém com palavras alguma vez? Você já falou palavrão? Irmão, eu não preciso ter dom de revelação para saber quem é o seu Deus. Basta eu andar com você o dia inteiro e saber do que você mais fala. A boca fala o que está cheio no coração. E Jesus disse que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. O seu Deus é aquilo que sai da sua boca. Nós iremos dar conta das nossas palavras, e não apenas isso, as nossas palavras irão testemunhar contra nós. Mas pastor, eu não me lembro. Eu não vou me lembrar do que eu disse. E aí Deus vai dizer: e eu não vou me esquecer. No livro de Malaquias diz que há um livro memorial colocado diante de Deus acerca de nós. Inclusive, no céu existem muitos livros. Você tem um livro da vida, você tem um livro da vida do Cordeiro, você tem um livro da lei e você tem um livro memorial. E a Bíblia diz que todos esses livros, inclusive a Bíblia, serão abertos no dia desse tribunal. O livro memorial é um livro diferente dos demais livros. O livro memorial é um livro escrito diariamente. O livro da vida, por exemplo, é um livro que foi escrito antes da fundação do mundo. O livro memorial é um livro diário. Não é um livro de Deus, não é um livro do Cordeiro, é um livro meu, da minha história. Então, a oração mais perigosa que um crente pode fazer é: Senhor, o que o Senhor escreveu sobre mim no seu livro hoje? Porque a cada dia que passa, essas linhas estão aumentando. Eu não sei qual é a tecnologia do céu, mas de algum modo, quando comparecermos diante do tribunal de Cristo, vai se ouvir em áudio e alto e bom som tudo o que eu disse. Recentemente tivemos aí uma grande confusão no Brasil sobre o tal do grampo. Nós estamos grampeados, mas nós nascemos grampeados. Isso será ouvido no dia do tribunal de Cristo, e não há foro privilegiado. Você está sendo filmado e grampeado, e não tem como fugir. O problema é que quem está te ouvindo é Deus, e quem está te vendo é Deus. Segunda testemunha de acusação, veja, nós pecamos por palavras, falando, e são elas que irão servir de testemunhas contra nós, ou de testemunha contra nós, diante do tribunal de Cristo. A segunda está registrada na primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11 ao 15, são as nossas obras. Abre aí. Primeira de Paulo aos Coríntios, do 3, do 11 ao 15, são as nossas obras. E é claro, eu me sinto na obrigação de ensinar a você aqui hoje uma grande diferença entre obras e frutos.
Veja bem, você não é salvo pelas obras. Isso aí todo mundo sabe. Em Efésios capítulo 2, no versículo 8, vai deixar claro: pela graça sois salvos por meio da fé. No verso 9, isso não vem de vós, é dom de Deus, deixando claro que tanto a graça quanto a fé é dom de Deus. No versículo 10, diz o seguinte: porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão o Senhor preparou para que andássemos nela. Preste atenção no que eu vou dizer. O texto diz que eu sou salvo para as obras. Diga amém. Jesus disse: eu vos escolhi para dar fruto. Diga amém. Ainda em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26, vai dizer que esse Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas, lá em Atos 1:8, diz que nós recebemos ele para ser testemunha. Vamos caminhar. Eu recebo o Espírito Santo para ser testemunha. Eu sou salvo para as obras e sou escolhido para dar fruto. Sabe o que isso quer dizer? Você não é salvo por obras, mas a ausência delas pode provar que você não é salvo. Toda salvação é seguida de uma missão. Eu sou escolhido para dar fruto, eu sou salvo para as obras. Quem está entendendo, diga amém. Em Efésios 1:4 diz que eu sou eleito para ser santo. Veja você que a missão vem depois da salvação. Toda salvação é seguida de uma missão. Não existe salvação sem propósito. Não existe salvação sem missão. Deixa eu fazer uma pergunta. Se o Senhor permitisse que a morte entrasse nesse culto aqui hoje, e sondasse, e ela teria autorização para levar alguém nessa noite, que tipo de gente você acha que a morte levaria? Você há de concordar comigo que é sinistro, mas é uma boa pergunta. Que tipo de gente ela levaria? Eu posso te responder. Ela levaria pessoas que estão vivendo fora da vontade de Deus e uma vida sem propósito. Simples assim. O que mantém o cristão de pé e vivo é o propósito. Isaías 57, versículo 1 diz: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, que as pessoas boas são tiradas antes de cair no mal. Quando você perde o propósito, o Senhor começa a te tirar. Charles Haddon Spurgeon dizia o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ou você desce no buraco, ou você segura a corda para quem desce. As obras não podem te levar para o céu, mas você terá que levar suas obras para o céu. Agora, existe uma confusão simples acerca de obras e fruto. Por exemplo, eu já vi alguns pregadores, assim, quando são questionados, ou pastores, dizer: pelo fruto conhece a árvore, citando Mateus 7:21. Pelo fruto você conhece a minha vida. Como se feito fosse fruto, como se realizações fossem frutos. Realizações não são frutos. Realizações são obras, e fruto e obras são distintos. Deixa eu te explicar. Obra é tudo que eu faço para Deus. Fruto é tudo que Deus faz em mim. Jesus não disse: pelos feitos ou pelas obras os conhecereis. Não é pela igreja grande, não é pelo tanto de almas que ele ganhou, não é pelos milagres que você conhece quem é certo ou quem é errado. Porque no mesmo texto de Mateus 7, eles vão dizer: curamos, profetizamos e expulsamos demônios em teu nome. Eles não dizem tentamos curar, tentamos profetizar ou tentamos expulsar demônios.
aquilo ali não é feito por um espírito errado, porque eles citam o termo expulsando os demônios, e Jesus disse que um demônio não pode expulsar outro demônio. Jesus também não descredibiliza quando eles falam que foi no teu nome. Jesus não diz mentira, nunca foi milagre, era tudo falso, não é nada disso. Nesse mesmo texto, Jesus aborda o tema dizendo: é pelo fruto, não pelos feitos, porque ali eles estão abordando grandes feitos. Porque hoje, na época miscelânica, na época majestosa dos grandes templos, as grandes multidões que você vê na televisão, alguns cristãos ficam meio enfeitiçados com a numerolatria. E começam a questionar igrejas históricas. Alguns saem e alguns começam a questionar por que aquela multidão então está lá. Irmão, avivamento não é encher igreja, avivamento é encher pessoas. Avivamento não é templo cheio, avivamento é pessoas cheias de Deus. É fato que o avivamento vai encher a igreja, mas nem toda igreja cheia está vivendo um avivamento. A Bíblia diz que o fruto é o fruto do Espírito. O mesmo texto, Jesus fala: a árvore que não produz. Veja bem, o fruto é produzido, a obra realizada. O fruto, ele é paulatinamente, gradativamente, ele vai se desenvolvendo à medida que Romanos 8:29 vai acontecendo na sua vida. Aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornar a imagem semelhante de Jesus Cristo, para que ele seja o primeiro entre muitos. À medida que Cristo vai sendo gerado em você, o fruto vai sendo produzido. E você sabe o que é o fruto do Espírito registrado em Gálatas. E é por esses frutos que você conhece quem é e quem não é. Não é pelas obras, é por aquilo que ninguém está vendo. É pelo caráter, não pela reputação. Você sabe qual é a diferença de caráter e reputação? Reputação é aquilo que os homens dirão de mim no meu funeral. Caráter é aquilo que Deus dirá no juízo final. Reputação é o que os homens dizem, caráter é o que Deus vê. É aquilo que eu sou quando ninguém está olhando, no trânsito, em casa, com os filhos, com a esposa, que a Bíblia chama de fruto. Agora veja bem, quando a Bíblia Sagrada diz, no texto aqui mencionado, 1 de Paulo aos Coríntios 3, do versículo 11 ao 15, a segunda testemunha de acusação são as nossas obras. É tudo que você faz. E Paulo fala o seguinte, que nós seremos julgados por aquilo que fizemos de bom ou de mal pelo meio do corpo. E ele diz o seguinte: porque ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Pedro. Amém? Não. O qual é? Então quem é o fundamento? Jesus Cristo. Isso é muito claro para todos nós. Amém, queridos? E o texto continua, pode ir para o próximo verso, verso 12. E se alguém realizar uma obra, um fundamento, um edifício, falando dos nossos feitos, ele faz sobre 6 tipos de obras, duas categorias. 6 tipos de obras, 2 categorias. Vamos lá. A primeira categoria de obras tem 3 tipos de obras. A segunda categoria de obras tem 3 tipos de obras. Uma categoria fala de obras visíveis para homens e de homens. São obras perecíveis. A outra categoria de obras são obras invisíveis, inotórias. São obras que não veem, mas são elas que têm valor. A primeira categoria de obras registrada aqui no texto fala de madeira, feno e palha. Se queimam no fogo. Você sai por aí chutando madeira. Se você quiser palha, você acha agora. Se você quiser feno, você acha agora. São obras visíveis. E quando nós vamos para o tabernáculo de Moisés, você vai ver esses 6 exemplos do tabernáculo de Moisés. Tudo que representava o homem era de madeira, feno e palha.
tudo que representava Deus era de ouro, prata e pérolas. O que cada uma dessas obras representam? Porque Paulo diz que o critério, o crivo para provar essas obras é o fogo. E o que é esse fogo? A Bíblia fala que esse fogo é os olhos de Cristo, pois os seus olhos são, como chama, de fogo. Então, quando você chegar diante do tribunal de Cristo, você pode chegar com toda a pompa, todo o título, ele vai dizer: beleza, bispo, beleza, apóstolo, beleza, pastor, beleza, você que tem 60 mil membros, 100 mil membros, ótimo, passa pelo fogo agora e vamos testar tudo isso. E agora, está lá naquela filinha, é filha indiana, um atrás do outro, é chamada indiana, né? Na filinha indiana, o apóstolo, o pastor, todos ali, está lá, atrás um do outro. Um da pequena igreja, o outro da grande igreja, o que vendeu 1 milhão de discos, o que vendeu alguma coisa, o que pregou e ganhou muitas almas, o outro que só limpou a igreja. Está lá na fila para passar pelo fogo, que é os olhos do Senhor. E a Paulo diz: e é o fogo que vai provar que tipo de obra você realizou. Não tem esse negócio de Senhor, eu fiz. Espera aí, queridão, passa pelo fogo. E aí, quando você passar pelo fogo, você vai ver os critérios. Se for madeira, feno e palha, vai sair só de meia do outro lado. Vai se queimar. Se for ouro, prata e pedras preciosas, não se queima, se purifica. O mesmo fogo que arde no inferno é o mesmo fogo que glorifica no céu. O termo fogo consumidor é usado no inferno e é usado no céu. O fogo do inferno sai do trono de Deus, é um fogo consumidor. No inferno é consumidor, no céu é purificador. E sabe por quê? Porque no inferno é madeira, feno e palha, no céu é ouro, prata e pérolas. O que representa essas obras? Vamos lá. O ouro, a prata e a pérola têm as suas características. O ouro, por exemplo, ele vai representar toda a comunhão dos santos com Deus. A taça de oração era de ouro. A bacia que recebia súplicas no tabernáculo era de ouro. O ouro representa a nossa vida de oração diária. O Senhor vai dizer: passa pelo fogo agora a comunhão que você teve comigo. A sua oração. Você ora. O judeu ora 3 vezes por dia. O budista ora 10 vezes por dia. O muçulmano ora 5 vezes por dia. O seixonoísta 18 vezes por dia. E o cristão? Há uma diferença. Todos esses que eu falei, a não ser o judeu, servem deuses. Deuses mortos. Deuses que nunca existiram. Mas tratam como se estivesse vivo. E nós servimos a um Deus vivo e o tratamos como se ele estivesse morto. Satanás não teme grandes pregadores. Satanás não teme pregadores famosos. Satanás não teme o requinte, oratória. Satanás não teme fama. Satanás teme homens e mulheres de oração. Satanás não tem medo quando eu subo para pregar, irmão. Satanás tem medo quando eu entro no quarto para orar. Satanás não tem medo de ninguém que tenha nome. Satanás não teme status, ele teme joelhos, clamor, oração suplicante. Você não precisa ser espiritual para pregar. Você não precisa ser espiritual para cantar. Você não precisa ser espiritual para tocar. Mas eu quero ver alguém orar sem ser espiritual. Eu já vi grandes pregadores caírem, excelentes pregadores caírem, mas nunca vi pessoas de oração cair.
E isso a Bíblia explica. Jesus disse: vigiai e orai, para não cair. Jesus está dizendo que o crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. Simples assim. Jesus, para ser tentado, ele orou e jejuou 40 dias e noites. Nós somos tentados todos os dias e não oramos. Jesus, para escolher 12, ele orou a noite toda. Nós escolhemos, compramos e vendemos e não oramos. Somos melhores do que ele. Jesus, filho do Deus encarnado, foi um homem de oração. E nós não oramos. Quando você não ora, você comete vários pecados, inclusive talvez o maior deles. Há um acúmulo enorme de pecados que cometemos por deixar de orar. Primeiro, o de desobedecer a ordem de orar, porque a Bíblia diz: orai. Samuel disse: pecaria eu contra o Senhor deixando de orar por vós. Quando você não ora, sabe qual é a mensagem que você manda para Deus? Não pedir sua opinião. Quando você não ora, sabe qual é a mensagem que você manda para Deus? Não quero o seu auxílio. Quando você não ora, sabe qual é a mensagem que você manda para Deus? Não quero a sua vontade. Eu posso passar a noite só falando disso. Por isso que a minha vida de oração é ouro. Ao final das contas, o que vai contar mesmo é a sua íntima comunhão com o Espírito Santo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não se impressiona com nossos talentos. Ninguém canta mais bonito que um anjo. Ninguém conhece mais o Evangelho do que o maior pregador dele, que foi Jesus. No céu há pregadores do Evangelho exímios. Lá está Paulo, lá está João. Você pensa que nós vamos impressionar a Deus com nossa pregação, com nossas canções? Deus quer você, irmão, não seu dom. É você que Ele quer. É você que importa para Ele. É a sua íntima comunhão com Deus que vai importar. Ele diz: beleza, passa pelo fogo agora a sua vida de oração. E a prata? O que simboliza a prata? Já falamos sobre isso, né? O salmista diz: como prata viva são as nossas palavras. Eu já falei, não precisa falar de novo. Tudo que sai da sua boca é chamado de prata. E a pérola? Pedras, isso aí todo mundo sabe. Antigamente ainda falava: vou ganhar uma alma para ter uma pedrinha na minha coroa. Porque o apóstolo São Pedro diz que as almas que nós ganhamos são pedras, pérolas diante de Deus. Agora você percebe que nas 3 obras imperecíveis, todas elas são invisíveis: oração, palavras e almas. O resto, tudo se queimará. Eu não sei quem disse, mas uma vida só nós temos, e em breve passará. E apenas aquilo que fizermos para Deus permanecerá. Nós devemos bradar e dizer: Senhor, crava em meus olhos a eternidade, que eu possa contemplar aquilo que não será queimado no dia do tribunal de Cristo, que eu não possa entrar nesse fogo com grandes feitos e sair do outro lado completamente destituído. Porque Paulo diz: todos nós, inclusive eu, depois de salvo, de eu, apóstolo, todos iremos comparecer diante do tribunal do Senhor. Tem algo mais importante que a salvação, irmão? Claro que tem. O que vem depois dela. A salvação é o mais importante para quem não está salvo. Para quem está salvo agora, o mais importante é contemplar a majestade de Cristo. É o tribunal de Cristo, é as bodas do Cordeiro, é o céu. Bom, tem mais, né? Mateus 25 e 31,
Terceira testemunha de acusação. Agora, viu você que nós pecamos por palavras e pecamos por obras. E são palavras e obras que vão testemunhar contra nós perante o tribunal de Cristo. Agora temos aqui a terceira testemunha de acusação e também o terceiro tipo de pecado que cometemos: nossas omissões. Agora a história é a seguinte: quando você chegar diante do trono do Senhor, Ele vai dizer assim: para a direita ovelha, para a esquerda bode. Você sabe como que você separa bode de ovelha? Dentro da igreja é meio difícil, porque tem gente que às vezes é o dois, né? Bovelha. Você não sabe ainda o que o cara é, se ele é bode ou se ele é ovelha. Então ele é bovelha. Mas basicamente dá para você saber mais ou menos. Por exemplo, a ovelha, quando é corrigida, abaixa a cabeça. O bode dá chifrada. Bode não gosta de ouvir não, e nem de ser contrariado, e nem de ser corrigido. E daí eu poderia falar só sobre isso, mas aí é outra situação, tá bom? Fazer igual o meu amigo pastor Djalma, que ele fica pregando mini mensagens dentro das mensagens para ele voltar depois. Quando eu vier da outra vez, eu falo sobre isso. Agora o texto aqui sugere o seguinte: Jesus agora está sentado, ele fala para a direita as ovelhas, para a esquerda os bodes. Qual o critério? Ele vai dizer para aqueles que estão na direita: vinde benditos meu Pai, preparai por herança o reino que está preparado para ti desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estava enfermo e vocês me visitaste, era forasteiro, me hospedaste. Pronto, aqueles que estão na direita. Para os que estão na esquerda, ele vai dizer: apartai-vos malditos. Então agora nós temos apartai-vos malditos versus vinde benditos. Para os apartai-vos malditos, você vai dizer, ele diz assim: apartai-vos malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Você fala: meu Deus, esse povo é crente. Claro que é. Até então era tudo ovelha. É ele que vai dizer: você nunca foi ovelha. Até então todos ali pensavam que eram crentes. Aí ele vai dizer o seguinte: malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e para os seus anjos. Aí você pergunta: o que esse povo fez de tão grave para serem chamados de malditos e irem para o inferno? Aí que está o X da questão. Não fizeram nada. Jesus diz que o problema desse grupo de pessoas não é que eles fizeram, é que eles deixaram de fazer. Porque a terceira testemunha de acusação são as obras mortas, nossas omissões. Deixa eu te explicar como que você peca. Você peca fazendo uma má obra, você peca deixando de fazer uma boa obra. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Quem sabe cantar e não canta, peca. Quem sabe agir e não age, peca. Quem sabe ensinar e não ensina, está cometendo grave pecado. Aquilo que você deixou de fazer vai gritar diante do trono de Deus. Lá vai estar aquela alma gritando: se hoje eu estou no inferno, é porque ele não pregou para mim. O seu dom morto vai estar gritando: eu morri porque ele enterrou. Porque ele vai dizer o quê? Porque esse povo fez coisa errada? Ele vai dizer assim: tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. O pastor estava falando ali do trabalho social da igreja. É disso que eu estou falando agora. Olha para mim aqui, irmão. A coisa é séria. Cutuca o seu irmão aí e vê se ele está vivo. Estão muito quietos. Aquele que sabe fazer e não faz está pecando. Fazer a coisa errada é pecado.
Fazer a coisa certa de jeito errado é pecado. Só tem uma alternativa para você: fazer o certo de maneira certa. Tem muita gente fazendo coisa certa de jeito errado. Tem gente ganhando almas com espíritos de demônios, com feitiçaria, com hipnose, com seduções, com práticas mirabolantes. Está ganhando alma, fazendo coisa certa de maneira errada. Mas o certo de maneira errada vai dar errado. Nós precisamos analisar isso, irmãos, de uma ótica muito profunda. Entender qual é a minha posição em Cristo, porque nós seremos cobrados. Em Lucas 19 vai contar a parábola das moedas. O texto diz o seguinte: um senhor saiu e foi longe e chamou os seus conservos. Para um deu 10, para um deu 10, para outro deu 5, para outro deu 1. E aí ele viajou e disse: eu vou voltar. Quando ele voltou, chamou os seus servos. O que ele tinha dado 10, ele granjeou e ganhou mais 10. O Senhor disse: porque fostes fiel, você vai reinar sobre 10 cidades. O que tinha dado 5, granjeou e ganhou mais 5, porque você foi fiel, você vai reinar sobre 5 cidades. O que ele deu 1, sabe o que ele fez? Embrulhou, a Bíblia usa o termo ilustrou e guardou. Agora, olha o nível de zelo desse que ganhou 1. Olha o que ele fala: Senhor, eu guardei, porque sei que tu és um homem zeloso e duro, que semeia aonde não plantastes. Então, com medo de fazer coisa errada, eu preferi ser zeloso. Tem muita gente que, em nome do zelo, está permitindo pessoas irem para o inferno. Olha, para não estragar, para não fazer coisa errada, eu prefiro não fazer. Está pecando. Tem gente assim ou não tem? Pelo menos não atrapalha, já está atrapalhando. Está enterrando, ilustrando. Em nome do zelo, ele prefere se eximir da obra. Está pecando. E aí, no dia do tribunal de Cristo, as nossas omissões, as nossas obras mortas vão gritar. Quem vai gritar? As almas no inferno que eram para você ganhar. Quem vai gritar? Os discípulos que eram para você discipular. Vão gritar, vão bradar. E agora, em último lugar, a última testemunha é cruel, gente. Não gosto muito dessa testemunha, mas ela é verdadeira. Romanos 2:16. Isso aqui é triste de ler, hein? O texto diz o seguinte: no dia em que Deus há de julgar os segredos, Romanos 2:16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Bom, a última testemunha são nossos segredos. Quem não tem um? A última testemunha são nossos desejos. Deus vai julgar nossas intenções. O julgamento não vai ser só de feitos. O julgamento do Senhor lá naquele dia não vai ser só de você ter feito coisa errada. Ele vai julgar também o que te levou a fazer. Ele vai julgar a intenção do coração das pessoas. Agora, irmão, quando eu vejo isso, foi isso que levou o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, à loucura. Em Romanos 7, Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se você observar Romanos 5, 6, 7, você vai ver que em Romanos 5, 6, 7, Paulo está pautando a sua vida aos olhos dos 10 mandamentos. E agora Paulo vai analisando a ótica da sua vida em cada um dos mandamentos até chegar no 10º mandamento. Até ele chegar no 10º mandamento, ele está dizendo: eu estou de boa, estou tranquilo como grilo.
Eu sou um ótimo apóstolo, porque vamos ler os 10 mandamentos. Quem, um bom crente, não consegue viver isso? Não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do Senhor para o guardar. Nós sabemos que o dia hoje é uma pessoa, é a pessoa de Cristo, nós guardamos ele. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. Eu guardo todos esses mandamentos até aqui. Mais alguém comigo? É difícil. Se você pegar os 10 mandamentos e colocar ele do lado do sermão da montanha, vai ser uma surra nos 10 mandamentos, que é muito mais difícil obedecer às ordens de Jesus do que as de Moisés. Um exemplo, Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos, está lá em Mateus 5, não matarás. É fácil não matar, porém eu vos digo que aquele que odeia o seu irmão já é assassino. Caiu a casa. E tem gente que fala que graça é coisa boa, né? Graça não é diminuição de padrão, ele aumentou o padrão na graça, não entendeu? Ele não diminuiu. Agora você vê, na lei, assassinato é matar, na graça é ter raiva do irmão. Quem já teve raiva de alguém alguma vez ou só eu? Olha o tanto de assassino aí. Agora tem mais, aí Jesus vai complicar a coisa. Ele diz o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Na lei de Moisés, adultério é fazer sexo. Jesus fala: agora eu trago um novo mandamento. Quem cobiçar uma mulher já cometeu adultério. Piorou, irmão. Na lei, adultério era fazer sexo. Na graça é dizer: lá em casa. E aí? Você quer ver um texto da graça? Mateus 5, eu estou orando para cumprir ainda. Quando alguém te pedir alguma coisa emprestada, não empreste, dê. E Jesus diz mais ainda: não fuja quando ele for te procurar. Sermão do monte. O povo gostou. Você quer ver um texto difícil para seguir de Jesus, terrível, da graça? A lei diz: olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo: ame os seus inimigos e dê presente a eles. Está lá, irmão. Quando você pegar Mateus 5, 6 e 7, você vai entender o que é os mandamentos do Evangelho. Você vai saber o que é Evangelho. A coisa é tensa, meu filho. Agora, Paulo está se achando bom até o 9º mandamento. Até aqui, ótimo. Quando Paulo lê o 10º mandamento, ele se esbarra. Agora olha para mim. É aqui, na última testemunha e no 10º mandamento, que todos nós caímos diante do tribunal de Cristo como pecadores. Porque o 10º mandamento diz o seguinte: não cobiçarás. Mas espera aí, Paulo, de uma inteligência tremenda, ele diz: que conversa é essa de não cobiçar? Paulo diz: antes de eu ler o mandamento não cobiçarás, eu pensava que não tinha pecado, mas quando eu li o mandamento não cobiçarás, o pecado tirou o proveito do mandamento e começou a colocar em mim todo tipo de cobiça, e eu fui ferido de morte. Paulo só soube o que era cobiça quando ele leu sobre cobiça. Ou seja, a lei fez o Adão que estava dentro de Paulo se revelar. A lei serviu de aio. A lei fez Paulo clamar pela graça. Porque sem lei, ninguém respeita a graça. Sem o inferno, ninguém quer ir para o céu. Não existe mensagem da graça sem antes a mensagem da lei. A lei não veio para perdoar pecador, a lei veio para revelar pecadores e fazê-los clamar por misericórdia, pela graça.
E aí Paulo vai dizer assim, mas peraí, isso é um julgamento de foro íntimo. Até o 9º mandamento qualquer um pode julgar, mas o 10º mandamento só Deus pode julgar. Só Deus que sabe o que vai na alma do homem. Os olhos do Senhor estão dentro de nós. Eu disse, você está grampeado e sendo filmado. É um julgamento de intenções. Irmão, nós somos mais pecadores do que imaginamos. Eu vou provar isso para você. Vou provar. Às vezes nós temos uma auréola de santidade. Tem gente que é tão santo, que canta quão grande és tu na frente do espelho. Tem gente que é tão santo que arrota em línguas. Eu conheço gente que você chega perto dele, você se sente mal. Fala, meu Deus, esse homem não peca. Você que pensa. Você está enganado. Eu fiz um cálculo aqui por alto. Vamos imaginar que você não peque por palavras, que você cuida das palavras, você não peque por obras, porque você faz boas obras, trabalha na ação social da igreja, ajuda o próximo, ganha almas, automaticamente você elimina o segundo e a terceira testemunha, porque você também não peca por omissão, sobrando só os seus pensamentos. Agora veja bem, se você estiver num quarto, não falando mal de ninguém, não fazendo nada contra ninguém, ainda assim você pode estar pecando não fazendo nada. Mas se você estiver fazendo alguma coisa, não falando mal de ninguém, não se levantando contra ninguém, não mentindo, não murmurando, não adulterando, não você, ainda assim te restam os seus pensamentos. Agora vamos lá calcular um negócio aqui. Vamos imaginar que o dia inteiro você não peca por palavras, por obras, por omissões, e você só peca na área dos pensamentos. Vamos imaginar que durante todo o dia você só cometa 3 pensamentos condenáveis. Isso te faz quase um anjo. Vamos supor que você peque só 3 vezes por dia, que é uma coisa impossível. Quem está comigo aí? Com 3 pecados por dia, no fim do mês você terá 90 novos pecados. No final do ano, 1080. Vamos arredondar para 1000 pecados. Se você cometer só 3 novos pecados por dia, no final das contas você tem, a cada 10 anos, 10.000 novos pecados. Como que essa pessoa vai ser salva? Se a Bíblia diz que em pecado ninguém verá Deus. Agora tem uma crise maior ainda. Imagina você chegar diante do juiz Sérgio Moro com 10.000 crimes e pedir para ser inocentado. Agora, o tribunal dos homens você compra, mas o tribunal de Deus não. Deus não precisa de advogado porque Ele viu tudo, não precisa de promotor porque Ele viu tudo, não precisa de gravação porque Ele ouviu tudo. Ele será tudo nesse tribunal. Veja, irmão, é uma defesa indefensável. Então como você vai ser salvo? A Bíblia deixa claro que se você cumprir uma parte da lei e tropeçar num tiro, você é culpado de toda ela, não resolve. Ontem foi um rapaz da Adventista na minha casa, dizia que era Adventista, e tentando me convencer. Falei, mas você está bebendo café, meu filho? Pois é, para o senhor ver, né? Falei, você já transgrediu a lei. Não adianta você cumprir o mandamento e descumprir o resto, você tropeçou em tudo. A Bíblia diz, maldito aquele que não cumprir toda a lei. Todo homem está debaixo da lei de Deus. Agora imagine, você tem uma caixa com 10 ovos, 9 ovos estão bons,
E você está fazendo um omelete. Quando você vai quebrar o 10º ovo, ele está podre. O que acontece com o omelete? Não serve. Não adianta você pousar de bom pagador, paga as contas, pousar que não adultera, que não mente, não sei o quê, se ainda assim temos alguns pecados ocultos, secretos. Irmãos, a salvação é uma obra tão impossível, mas tão impossível, que só Deus pode realizá-la. Por isso nós somos salvos entendeu agora? Isso significa ser salvo pela graça mediante a fé. Agora, como que eu vou entrar no céu então? Eu quero concluir agora. Existe algo na Bíblia, que é o coração da Bíblia. Romanos 5, versículo 1, diz assim. Alguém se lembra? Tendo agora, pois, sido salvos pela graça, mediante a fé, como é que é? Temos paz com Deus. Aqui existe uma palavra que se chama justificação. Lutero dizia o seguinte: com essa doutrina a igreja fica de pé, sem essa doutrina a igreja sucumbe. Se você não entender justificação, você nunca vai entender o Evangelho e nunca vai entender a Bíblia. Então eu concluo essa mensagem aqui, tirando todo o peso das suas costas, porque agora nesse exato momento você está falando, caiu a casa, pastor. Eu não estou me sentindo crente mais, pastor. Até agora foi só lei, vamos com um pouquinho de graça agora. Primeiro devemos entender o que é a justificação. Justificação não é perdão. Perdão é um conceito negativo. Justificação é um conceito positivo. Uma pessoa só pode ser perdoada se ela tiver culpa. Na justificação não há culpa. Na justificação, eu fui justificado por um justificador, a minha culpa foi levada. Agora deixa eu te falar uma coisa, não houve perdão na cruz do Calvário acerca dos meus pecados. A cruz não me perdoou, a cruz me justificou. Não houve perdão, porque se houvesse perdão, não haveria preço pago. Deus não perdoou o pecado de Adão, o preço foi pago e foi muito caro, caiu sobre as costas de Jesus. O que houve na cruz foi justificação. Agora, hoje eu sou perdoado. A cruz não revelou o amor de Deus por mim. A cruz revelou a malignidade dos meus pecados. Lá na cruz, a ira de Deus estava toda recaída. E Jesus bebeu todo o cálice da ira de Deus em meu lugar. O que é justificação? Em primeiro lugar, entenda uma coisa. Vamos imaginar que você está devendo R$1 milhão para o banco. E agora o banco, por um grande milagre, te perdoa a dívida. Você está quebrado e devendo R$1 milhão, e o banco perdoa a sua dívida. Mas se você está quebrado, você continua. Isso é perdão. Justificação é mais que perdão. Justificação é eu ser perdoado da dívida e ganhar outro valor do banco. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Perdão, irmão, é um conceito negativo, justificação é um conceito positivo. Só é perdoado quem tem culpa. Uma coisa que você precisa entender sobre justificação, a natureza dela. Justificação não é um processo. Justificação é um ato único e irrepetível. Você não é justificado sempre. Você foi justificado para sempre. O perdão repete, a justificação é uma vez só, foi, e ela acontece no tribunal de Cristo. Justificação não é aquilo que Deus faz em nós, isso é obra do Espírito.
Justificação é aquilo que Deus faz por nós. Justificação não acontece no coração do homem. Justificação acontece no tribunal de Cristo na hora que os seus pecados forem lhe acusar. É uma obra de Deus, não do homem. Não é em nós, é por nós. Aleluia. Justificação é um papel, gente. É uma alforria. Justificação é uma carta de anuência. O que é justificação? Perdão é uma obra do Espírito no seu interior. Justificação é um papel de Deus. Quando você comparecer diante do tribunal de Cristo, lá vai estar um papel escrito dizendo: sem culpa, o preço foi pago, não há mais condenação. A justificação, ela não tem graus de importância. Tem crente mais carnal, tem crente mais espiritual. Na minha igreja, por exemplo, tem crente mais carnal e mais espiritual. Mas não tem crente mais justificado e crente menos justificado. O crente mais carnal ao crente mais espiritual está com o mesmo nível de justificação. A justificação, gente, é a culpa minha ter sido colocado sobre Cristo. Isso se chama justiça de Deus. A justiça de Deus era Cristo e eu era a injustiça. Cristo tomou a minha injustiça e me deu a sua justiça. E agora eu sou justificado. Diga amém. Diga glória a Deus. Eu termino isso aqui dizendo uma coisa. Muito lindo saber que eu estou justificado. Mas seria, o irmão do teclado vem aqui para aparecer que está terminando. Mas seria muito irresponsável da minha parte falar tudo isso de justificação sem dizer os critérios dela. O camarada ouve sobre justificação, ele senta sobre o pecado dele e fala: maravilha. Olha para mim aqui. Quem aqui crê que quando você pede perdão de pecados, o Senhor te perdoa? Diga eu creio. Não diga eu creio que quando eu peco, peço perdão, o Senhor me perdoa. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Não há um só texto na Bíblia que diz que pedir perdão traz perdão. Não existe perdão de pecado para quem pede perdão de pecado. Não, pastor, João diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Confissão não é filho de pedir perdão. Confissão é outra coisa. Muitas pessoas pedem perdão não para serem perdoadas. Elas pedem perdão para aliviar-se da culpa. Inclusive, quando você pede perdão de pecado, sem abandono do pecado, ao invés do seu pecado ser perdoado, ele acontece um efeito ao contrário. Abre aí Romanos capítulo 2, versículo 4 e 5. Por essa você não esperava. Pedir perdão, porque a justificação só opera, gente, por esse meio. Pedir perdão não traz perdão. Se você pedir perdão por um ato, sem abandonar o ato, os seus pecados acumulam e acumula também a ira de Deus. Olha o texto, começando em 4. Ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Verso 4, 5, né? Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, entesouras o quê? Ira sobre ti. Guarda, acumula ira sobre ti no dia do juízo. Quando você não abandona o pecado do qual você pede perdão, você faz o quê? O que você está fazendo? Acumulando ira. Agora eu vou concluir. Deixa esse texto aí. Escute bem. Pedir perdão não
traz perdão. Arrependimento traz perdão. E pedir perdão não significa que se arrependeu. A Bíblia diz o que é arrependimento. Quem confessa e deixa. O arrependimento é o deixar. A justificação só opera mediante ao verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, em vez, irmão, se você é daquele que dobra o joelho, peça perdão, você sabe a mensagem que você está passando? Você está dizendo que um camarada pode pecar do jeito que for, e antes de pregar, subir aqui, pedir perdão e pregar tranquilo, e depois voltar a pecar, porque é isso que nós estamos dizendo. Que, então, eu estava no escritório, e entrou um rapaz chorando, confessando os pecados para o pastor, e o pastor falou: meu querido, você pediu perdão? Pedi. Então descansa, rapaz. Aí eu fiquei doido, falei: não, pastor, desculpa, eu ouvi. Descansa não. Você não pode ser frio a duas coisas: a glória de Deus e ao seu pecado. Olha o verso 4 desse texto. O texto diz que é a misericórdia de Deus que faz você chorar pelos pecados. Olha lá, você despreza a riqueza, a bondade, paciência e longanimidade, ignorando que é a própria graça e misericórdia de Deus que faz você se arrepender. Quando você não chora mais por pecado, você está caído da graça. É pela misericórdia que nós sentimos dor pelo pecado. É a dor pelo pecado que mostra que a minha consciência ainda está em Deus. Aconselho depois, se ouvir uma mensagem que eu tenho ali, Pecados para a Morte, que é a morte da consciência mediante ao pecado. É quando você não chora mais pelos atos. O homem não pode ser frio a duas coisas: a glória de Deus e ao seu pecado. Ah, pastor, mas Jesus me aceita como eu sou. Mentira, uma mentira teológica diabólica. Jesus disse para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores que te acusaram? Mestre, eles foram embora. Pois é, mulher, eu não te condeno, eu te perdoo. Ótimo. E o que mais? Vai e não peques mais. Ele não aceitou o pecado dela, aceitou ela, mas disse: abandone-o. A outra ele disse: eu te curei, agora pare de pecar para que não aconteça coisa pior. Muda de vida, meu filho, ou muda de Deus. Nós estamos diante de um evangelho barato, sintético, diluído. Um evangelho sem graça, de uma hipergraça, que pode se chamar de desgraça. Um evangelho de muito entretenimento e pouco arrependimento. Há muita gente pulando e pouca gente se prostrando. Essa geração de pregadores vai dar conta dessa geração de pecadores. Nós precisamos, querido pastor, presidente de uma obra tão grande, nós precisamos de pregadores para pecadores e profetas para pregadores. Como você é um presidente, você é um profeta para pregador. Precisamos de pessoas que confrontem, que levem as pessoas a ver quem ela é, que se vejam como Deus vê. Arrependimento não é só quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Arrependimento é abandonar o erro e vir para a justiça. Isso está nas características do filho pródigo. Você não pode ficar pedindo perdão de um pecado que você ainda vai cometer. Você tem que se arrepender e voltar para a vida. Isso é arrependimento. A maior vitória que você vai ter contra os pecados é quando você se arrepender deles. É quando você chorar por eles. É quando você se sentir. Sabe, irmãos, é o Espírito Santo que nos ajuda nessas fraquezas. E a Bíblia diz em Romanos 8:26 que o Senhor nos enviou o Espírito Santo porque somos fracos, porque Ele nos ajuda em nossas fraquezas. E no que se consiste a nossa maior fraqueza? Porque não sabemos
orar como convém. Viu qual é a raiz da nossa fraqueza? Não orar. Aqui nessa noite, eu quero suplicar a você, porque é isso que a pregação é. Uma mente suplicando a outra mente. Pregação não é coisa para criança. Nos 5 ministérios, eu não encontrei ministério de palhaço lá. Eu não encontrei ministério de entretenimento lá. Eu encontro apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não encontrei aqueles que fazem rir, ou pular, ou ver coisa boa. Eu encontrei homens de Deus. Eu quero suplicar a você nessa noite a se arrepender, a abandonar aquilo que está trazendo derrota no casamento, na vida financeira. Porque veja bem, não é toda pessoa doente que está em pecado, mas todo pecado traz doença e derrota em todas as áreas. Deus prova você em muitas áreas. Não significa que quem está sendo provado está em pecado, mas o pecado traz todas as outras provações. Portanto, a maior vitória que você vai conquistar hoje é contra você mesmo. É contra o eu, que se chama o eu. Contra a sua natureza. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração. Feche seus olhos. Eu preguei recentemente na convenção da igreja O Brasil para Cristo. E ali eu vi milhares de pastores em lágrimas. Há 2 meses atrás eu preguei na convenção do Brasil, da Igreja Batista. Eu vi homens se quebrantando diante de Deus. Nós somos todos iguais, irmãos. Um pastor esses dias estava muito aflito. Eu disse: irmão, o pastor às vezes é mais frágil do que o membro. Porque o membro, quando tem problema, ele tem um pastor. E o pastor não tem ninguém. De ovelha cuida pastor, de pastor cuida Deus. Então o pastor ele tem que aprender a buscar o Senhor, senão ele está lascado. Nós precisamos nos prostrar, nos quebrantar. Que essa seja uma noite de quebrantamento. Eu quero que você gaste 5 minutos em lágrimas, ponderando a sua vida sobre o espelho, vendo quem você é diante de Deus. Chore, arrependa-te. O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. Arrependimento é sentir tristeza da sua natureza. O grande pregador não é aquele que você sai satisfeito com o pregador, é aquele que você sai insatisfeito consigo mesmo, sentindo o desejo de mudança. A maior vitória está acontecendo aqui hoje. Chore, chore, chore. Coloque-se diante do Senhor. Coloque-se diante da cruz, diante do Evangelho do Senhor Jesus, aquele que sonda os corações, aquele que sonda. E eu quero fazer 2 apelos. 2 apelos. Quem aqui nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a mão onde você está, que eu quero orar por você. Pode levantar a mão, mais alto. Isso, pode levantar a mão. Isso, querido. Tem mais pessoas? Vem à frente, você que levantou as mãos. Quem está afastado e quer voltar para Jesus, levanta a mão onde você está, que eu quero orar por você. Quem está afastado, tem alguém? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Chore um pouco. Quero rever meus conceitos
e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Você pode cantar isso? Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Cante forte. Eu quero ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar. Cante bem forte. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero. Glória a Deus. Irmãos, fique com essa palavra no seu coração. Faça o apelo com ela. Repita. Diga para ela repetir a oração de confissão. Diga: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, te entrego a minha alma. Perdoe os meus pecados. Eu te convido a morar no meu coração. E a partir de hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Quando terminar o culto, eu estou lá no material para você comprar, perguntar a série de mensagem. Que Deus te abençoe e guarde isso no seu coração. Pastor, obrigado. Eu voltarei. Amém.